Você está no canal Elevação da Consciência. Aqui unimos espiritualidade, ciência, cosmologia, física, biologia e os ensinamentos dos grandes mestres, sempre com o propósito de elevar a consciência humana. Nesta série especial, os 12 cientistas que mudaram o mundo, estamos explorando as mentes que transformaram a forma como a humanidade enxerga a existência. Já passamos por Tesla, Planck, Einstein e Niels Bohr, e agora chegamos a um cientista que levou essa revolução ainda mais longe, Werner Heisenberg. O jovem que desmontou a ideia de previsibilidade total. Werner Heisenberg nasceu em 5 de dezembro de 1901, na Alemanha, em um período em que a física estava passando por uma transformação radical. O mundo científico ainda estava tentando compreender as consequências das descobertas de Planck, Einstein e Bohr. A realidade já não era mais vista como completamente sólida, contínua e previsível. Mas ainda existia a esperança de que, com teorias melhores, seria possível descrever tudo com precisão total. Heisenberg entra exatamente nesse momento histórico. E é ele quem vai dar o golpe final na ideia de que o universo pode ser completamente conhecido e controlado. Desde jovem, ele se destacou por uma inteligência extraordinária e uma profunda capacidade matemática. Mas, mais do que isso, ele tinha uma coragem intelectual rara, a disposição de abandonar imagens intuitivas e aceitar que a realidade pode ser estranha demais para nossas formas habituais de pensar. Ele estudou sob a orientação de Niels Bohr, em Copenhague, que se tornaria não apenas seu mentor, mas também um parceiro de debates profundos sobre a natureza da realidade. O ambiente intelectual ali era intenso, quase revolucionário. Físicos do mundo inteiro estavam tentando compreender o comportamento estranho das partículas. Eles sabiam que os modelos antigos não funcionavam mais. Mas ninguém sabia exatamente como deveria ser a nova física. Heisenberg tomou uma decisão radical. Ele disse, basicamente, vamos parar de tentar imaginar o que não podemos ver. Em vez de tentar desenhar trajetórias de elétrons, como pequenas bolinhas girando ao redor do núcleo, ele decidiu trabalhar apenas com aquilo que podia ser medido experimentalmente, frequências, intensidades e transições de energia. Isso levou à criação da chamada mecânica matricial, a primeira formulação completa da mecânica quântica. Era uma matemática completamente nova, abstrata e extremamente difícil. Mas ela funcionava. Ela descrevia com precisão os resultados dos experimentos. O problema? Ela não permitia mais pensar em trajetórias definidas. O elétron não tinha um caminho claro no espaço. Ele não podia mais ser descrito como uma partícula clássica em movimento contínuo. A ideia de onde exatamente está a partícula começou a se dissolver. Isso foi um choque enorme para a física. Porque significava que, em nível fundamental, não existe um filme contínuo da realidade microscópica. Existem apenas transições, probabilidades e eventos discretos. A matéria deixa de ser algo com comportamento perfeitamente previsível. Ela se torna um processo. Um conjunto de possibilidades que se atualizam em interações. Isso representa uma mudança filosófica gigantesca. O universo deixa de ser uma máquina completamente programada e passa a ser um sistema onde nem tudo pode ser previsto, mesmo em princípio. Não é apenas que não temos tecnologia suficiente para medir tudo. É que a própria natureza não permite que certas coisas sejam conhecidas simultaneamente com precisão total. Esse ponto vai ser formalizado depois no famoso princípio da incerteza, que veremos mais para frente. Mas, já aqui, na mecânica matricial, Heisenberg está desmontando a ideia de previsibilidade absoluta. Isso tem implicações profundas para a consciência humana. Porque durante séculos, a humanidade acreditou que, se conhecermos todas as causas, podemos prever todos os efeitos. Essa visão gerou uma cultura de controle, de planejamento rígido, de tentativa constante de dominar a natureza e o futuro. Heisenberg mostra que essa visão é ilusória em nível fundamental. O universo contém incerteza intrínseca. E isso não é um defeito do conhecimento humano. É uma característica da própria realidade. Do ponto de vista da consciência, isso é libertador e desafiador ao mesmo tempo. Libertador, porque significa que,
a realidade não está completamente engessada, existe espaço para criatividade, novidade e emergência. Desafiador, porque significa que não podemos controlar tudo, não podemos prever tudo, e precisamos aprender a viver com incerteza. Essa é uma lição profundamente espiritual. Porque muitas tradições espirituais ensinam exatamente isso. O apego ao controle é uma das maiores fontes de sofrimento. A tentativa de garantir segurança absoluta gera ansiedade constante. Heisenberg, sem falar de espiritualidade, está mostrando que o próprio universo opera com limites ao controle e à previsibilidade. Ou seja, a vida não é algo que pode ser completamente planejado e dominado. Ela precisa ser vivida em diálogo com o inesperado. Isso muda também a forma como enxergamos o erro, a falha e o imprevisível. Eles deixam de ser apenas falhas do sistema e passam a ser parte natural do funcionamento da realidade. Isso convida a consciência a uma postura mais flexível, mais aberta e mais adaptativa. Menos rigidez. Mais presença. Mais capacidade de lidar com o desconhecido. Heisenberg, ainda muito jovem, já estava lidando com essas implicações profundas. E isso afetou não apenas a ciência, mas também a filosofia e a visão de mundo de toda uma geração. O universo já não era mais um relógio perfeito. Era um processo dinâmico, onde nem tudo podia ser antecipado. Essa é uma mudança radical na forma como a humanidade se posiciona diante da existência. Porque nos obriga a aceitar algo muito importante: a vida não é totalmente controlável. E talvez nunca devesse ser. Talvez o mistério não seja um erro do universo, mas uma característica essencial da própria existência. E isso abre espaço para algo muito maior do que controle, abre espaço para confiança, presença, adaptação e consciência. Não podemos conhecer tudo ao mesmo tempo. Em 1927, Werner Heisenberg formulou aquilo que se tornaria uma das ideias mais famosas e mais desconcertantes da ciência moderna, o princípio da incerteza. De forma simplificada, ele diz o seguinte: quanto mais precisamente você conhece a posição de uma partícula, menos precisamente você pode conhecer sua velocidade. E quanto mais precisamente você conhece sua velocidade, menos precisamente pode conhecer sua posição. Essas duas informações não podem ser conhecidas ao mesmo tempo com precisão total. E o mais importante, isso não acontece por limitação dos instrumentos. Não é porque nossos microscópios são fracos. É porque a própria natureza não permite que essas duas grandezas sejam simultaneamente bem definidas. Ou seja, o universo tem um limite intrínseco de previsibilidade. Isso foi um choque profundo. Porque, até então, acreditava-se que, em princípio, se tivéssemos instrumentos perfeitos, poderíamos medir tudo. Heisenberg mostra que não. Mesmo com instrumentos ideais, a incerteza permanece. Ela faz parte da estrutura da realidade. Isso muda completamente a ideia de conhecimento absoluto. Não existe um ponto de vista de onde possamos ver tudo com total clareza. Sempre haverá zonas de indefinição. Agora, por que isso acontece? Porque, para medir uma partícula, precisamos interagir com ela. E essa interação inevitavelmente perturba o sistema. Por exemplo, para ver um elétron, precisamos lançar algum tipo de radiação sobre ele. Essa radiação transfere energia e muda o estado da partícula. Ou seja, o ato de medir altera aquilo que está sendo medido. Não existe observação totalmente passiva. Isso destrói a ideia de realidade totalmente objetiva e independente do observador. A observação faz parte do fenômeno. E isso nos leva a uma conclusão muito profunda: o mundo não é algo que podemos observar sem afetar. Nós sempre participamos do que acontece. Agora, vamos trazer isso para a vida cotidiana. Quando você observa uma situação com julgamento, você altera a dinâmica da relação. Quando observa com abertura, o ambiente muda. Quando entra em um diálogo defensivo, gera uma resposta defensiva. Quando entra em um diálogo com presença, gera outro tipo de resposta. O simples fato de estar presente já altera o campo da experiência. Assim como na física, na vida também não existe observação neutra.
Estamos sempre envolvidos. Agora, pense no impacto psicológico disso. Se não podemos ter controle e conhecimento total, então a busca obsessiva por certeza se torna uma fonte constante de sofrimento. Muitas pessoas vivem tentando garantir segurança absoluta no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, no futuro. Mas o universo, em seu nível mais profundo, nos mostra que a incerteza não é um erro do sistema. Ela é parte essencial do funcionamento da realidade. Isso é profundamente espiritual. Porque praticamente todas as tradições espirituais ensinam que o apego à certeza gera sofrimento e que a sabedoria nasce quando aprendemos a conviver com o mistério. O budismo fala do desapego e da aceitação da impermanência. O taoísmo fala de fluir com o curso natural das coisas. O cristianismo místico fala de confiança e entrega. Heisenberg, pela via da ciência, está dizendo algo semelhante. O universo não pode ser completamente previsto. Portanto, precisamos aprender a viver sem controle absoluto. Isso não é um convite ao caos. É um convite à maturidade. A reconhecer que a vida é um processo, não um plano perfeitamente controlável. E que tentar dominar tudo é ir contra a própria estrutura da realidade. A incerteza, nesse sentido, não é inimiga da vida. Ela é o espaço onde surgem novas possibilidades. Se tudo fosse totalmente previsível, não haveria criatividade, novidade nem evolução. Tudo seria apenas repetição de padrões. A incerteza é o que permite que o novo surja, tanto na física quanto na vida. Agora, há outro ponto ainda mais profundo aqui. Se não podemos conhecer tudo ao mesmo tempo, então nosso conhecimento é sempre parcial. Isso exige humildade. Nenhuma teoria é final. Nenhuma explicação é completa. Nenhum ponto de vista é absoluto. Essa é uma postura profundamente espiritual. Porque a espiritualidade madura não se baseia em certezas rígidas, mas em abertura contínua ao mistério. Heisenberg chegou a dizer algo muito forte. O primeiro gole do copo da ciência torna-nos ateus, mas, no fundo do copo, Deus nos espera. O que ele queria dizer com isso? Que no início da investigação científica, parece que tudo pode ser explicado mecanicamente. Mas, quanto mais profundamente investigamos a realidade, mais encontramos limites, paradoxos e mistério. E isso nos conduz de volta a uma postura de reverência diante do desconhecido. Não no sentido religioso dogmático, mas no sentido de reconhecimento de que a realidade é maior do que nossos modelos. Isso muda a relação da consciência com o universo. Em vez de uma postura de dominação, surge uma postura de diálogo com o mistério. Em vez de controle, surge cooperação com os processos da vida. Isso também muda a forma como lidamos com o erro e com o fracasso. Se a realidade é incerta por natureza, então errar não é um defeito moral. É parte do processo de aprendizado e adaptação. Isso gera mais compaixão consigo mesmo e com os outros. Menos rigidez. Mais flexibilidade. Heisenberg, ao revelar o limite do conhecimento, não está enfraquecendo a ciência. Ele está tornando a ciência mais madura. Uma ciência que reconhece seus limites é uma ciência mais responsável. E uma humanidade que reconhece seus limites é uma humanidade mais sábia. No caminho da elevação da consciência, isso é fundamental. Porque, só quando abandonamos a ilusão de controle absoluto, podemos entrar em uma relação mais saudável com a vida. Mais presente. Mais confiante. Mais aberta ao fluxo. A incerteza, então, deixa de ser inimiga. Ela se torna um portal de expansão da consciência. Um convite constante à humildade, à presença e à entrega consciente. Uma das consequências mais profundas do princípio da incerteza e de toda a física quântica é esta: conhecer é interagir. Não existe conhecimento sem contato. Não existe observação sem influência. Não existe medição sem perturbação do sistema. Sempre que tentamos conhecer algo, nós alteramos aquilo que está sendo conhecido. Isso vale para partículas subatômicas. E vale também para seres humanos, relações e sistemas sociais. Na física, isso é claro,
Para medir, precisamos interagir com o sistema, e essa interação muda o estado do sistema. Logo, não existe um ponto de vista completamente externo e neutro. O observador faz parte do fenômeno. Essa é uma mudança radical de paradigma. Porque durante muito tempo a ciência acreditou que poderia observar o mundo como alguém que assiste a um filme, sem interferir na história. Heisenberg e a física quântica mostram que isso é impossível. Estamos sempre dentro da cena. Agora, quando trazemos isso para a vida, o impacto é enorme. Pense em qualquer relação humana. Quando você observa alguém com desconfiança, a relação muda. Quando observa com abertura, a relação também muda. Quando você entra em um ambiente com medo, o ambiente reage de uma forma. Quando entra com presença e segurança, a dinâmica se transforma. Você não é um espectador da sua vida. Você é parte ativa do que acontece. Cada escolha, cada palavra, cada atitude, altera o campo de possibilidades. E muitas dessas mudanças são irreversíveis. Assim como na física, certas medições mudam definitivamente o estado do sistema, na vida também existem decisões que mudam completamente os rumos da história. Escolher um caminho profissional, terminar ou iniciar um relacionamento, mudar de cidade, dizer algo que não pode ser retirado. Esses são colapsos de possibilidades na vida prática. Antes da escolha, muitos futuros são possíveis. Depois da escolha, apenas alguns continuam acessíveis. Isso traz uma noção profunda de responsabilidade existencial. Não no sentido de culpa, mas no sentido de participação consciente na construção da própria trajetória. Heisenberg nos ajuda a perceber que não existe vida sem consequências, não existe ação sem impacto, não existe neutralidade diante da existência. Isso também muda a forma como enxergamos a ciência. Porque se o cientista não é neutro, se suas descobertas geram tecnologias que mudam o mundo, então a ciência não pode ser separada da ética. Heisenberg viveu isso de forma muito intensa durante a Segunda Guerra Mundial, quando se discutiu o uso do conhecimento científico para fins militares. Ele refletiu profundamente sobre o papel do cientista na sociedade. E isso nos leva a uma questão essencial. Não basta saber como fazer algo. Precisamos perguntar se devemos fazer. Conhecimento sem consciência pode se tornar destrutivo. Tecnologia sem ética pode ampliar sofrimento. Por isso, a física quântica, ao mostrar que estamos envolvidos no processo da realidade, também nos convida a assumir responsabilidade moral e espiritual. Não somos apenas usuários do mundo. Somos co-participantes da forma como ele se manifesta. Agora, isso também vale para a forma como tratamos a nós mesmos. Quando você se observa com julgamento constante, sua mente entra em padrões de tensão e autocrítica. Quando se observa com compaixão e presença, novos estados internos se tornam possíveis. A forma como você se observa muda quem você se torna. Isso é ciência da consciência aplicada ao dia a dia. Heisenberg, sem falar em autoconhecimento, nos dá as bases para entender isso. A observação participa da criação da experiência. Agora, pense no impacto disso em nível coletivo. Se uma sociedade inteira vive em estado de medo, isso molda decisões políticas, econômicas e sociais. Se vive em estado de desconfiança, isso gera estruturas rígidas de controle. Se vive em estado de consciência e responsabilidade, isso favorece cooperação e soluções mais humanas. Ou seja, a consciência coletiva molda a realidade social. A física quântica não resolve problemas sociais diretamente, mas ela muda a forma como entendemos nosso papel neles. Não somos apenas vítimas passivas de sistemas. Também somos participantes ativos da manutenção ou transformação desses sistemas. Isso não é para gerar culpa. É para despertar poder consciente. Poder de escolher com mais clareza. Poder de agir com mais responsabilidade. Poder de perceber que cada pequeno ato influencia o campo maior. Esse entendimento também transforma nossa relação com o erro. Se cada ação é uma interação com o sistema da vida, então errar faz parte do processo de aprendizado. O importante não é evitar todo o erro, mas
aprender com as consequências e ajustar a rota. Isso gera uma consciência mais flexível, menos rígida e mais evolutiva. Heisenberg nos leva a abandonar a fantasia de que podemos viver sem impacto. Não existe neutralidade existencial. Até a omissão é uma forma de participação. E isso nos chama a um nível mais alto de presença. Mais atenção às escolhas. Mais consciência sobre como tratamos os outros, o planeta e a nós mesmos. Essa é uma mensagem profundamente espiritual. Porque espiritualidade não é escapar do mundo. É participar dele com mais lucidez, compaixão e responsabilidade. A consciência, então, deixa de ser apenas um observador interno e passa a ser um agente ativo na dança da existência. Heisenberg nos mostra que o mundo não acontece sem nós e nós não existimos sem o mundo. É uma relação de cocriação contínua. E quando compreendemos isso, nossa forma de viver naturalmente se torna mais consciente, mais ética e mais alinhada. À medida que Werner Heisenberg aprofundava suas investigações sobre a natureza da realidade, ele percebeu algo fundamental. A física não estava apenas mudando equações, ela estava mudando a própria forma de pensar da humanidade. E isso o levou naturalmente a dialogar com a filosofia. Heisenberg tinha grande interesse pela filosofia grega, especialmente por pensadores como Platão e Heráclito. Heráclito dizia que tudo flui, que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque tudo está em constante mudança. Essa ideia de fluxo permanente se encaixa perfeitamente com a visão quântica de um universo que não é feito de coisas fixas, mas de processos em transformação. Platão, por sua vez, falava de um mundo das formas, de uma realidade mais profunda por trás das aparências. Heisenberg via paralelos entre essa ideia e o mundo quântico, onde aquilo que observamos é apenas a manifestação visível de estruturas invisíveis, descritas por equações e probabilidades. Mas Heisenberg também se interessava profundamente pelas filosofias orientais, especialmente o taoísmo e certas ideias do budismo. Ele percebia que essas tradições já afirmavam, há milênios, que a realidade não pode ser totalmente capturada por conceitos, que a linguagem tem limites. E que o mundo é um processo de interdependência, não um conjunto de objetos isolados. Isso ressoava profundamente com o que a física quântica estava revelando. Heisenberg chegou a afirmar que o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Essa frase é extremamente poderosa. Ela mostra que não acessamos a realidade de forma direta e pura. Sempre acessamos a realidade através de estruturas mentais, linguagens, instrumentos e modelos. Ou seja, o conhecimento não é um espelho perfeito do mundo. É uma aproximação, uma interpretação, um diálogo entre mente e realidade. Isso leva a uma crítica profunda ao materialismo puro, que afirma que só existe matéria e que tudo pode ser explicado de forma mecânica. Heisenberg não negava a importância da matéria, mas dizia que a realidade não pode ser reduzida apenas a objetos sólidos no espaço. Ela envolve relações, probabilidades, estruturas matemáticas e processos indizíveis. Em outra reflexão famosa, ele disse: a ciência não explica a natureza. Ela a descreve por meio de modelos. Isso é uma postura de enorme humildade intelectual. Porque reconhece que nossas teorias não são a realidade. São mapas. E todo mapa é sempre menor e mais simples do que o território real. Esse reconhecimento muda completamente a postura da consciência diante do conhecimento. Em vez de arrogância, surge humildade. Em vez de certeza absoluta, surge abertura ao mistério. Isso é profundamente espiritual. Porque a espiritualidade madura não busca dominar a realidade. Busca compreender, integrar e viver em harmonia com ela. Heisenberg também afirmava que, à medida que avançamos na ciência, somos obrigados a abandonar imagens concretas e intuitivas do mundo. A realidade se torna cada vez mais abstrata, menos coisificada. Ela se revela como um conjunto de relações e probabilidades. Isso nos obriga a aceitar que o mundo não é feito de coisas estáticas, mas de eventos, processos e transformações.
Essa visão é muito próxima de tradições espirituais que afirmam que tudo é impermanente, tudo está em fluxo, e que o apego às formas fixas é fonte de sofrimento. A física quântica, então, acaba confirmando, por outro caminho, essa antiga sabedoria. Heisenberg via claramente que a ciência estava chegando a um ponto onde a razão sozinha não era suficiente para dar sentido completo à realidade. Não porque a razão seja inútil, mas porque ela é apenas uma parte da experiência humana. Existe também intuição, percepção, consciência e experiência direta. E ignorar essas dimensões empobrece nossa compreensão do mundo. Por isso, ele defendia que o cientista deveria ter formação filosófica e sensibilidade humana, não apenas técnica. Porque lidar com o mistério exige maturidade interior. Agora, isso tem implicações enormes para a consciência coletiva. Vivemos em uma época em que a tecnologia avança rapidamente, mas a maturidade emocional e espiritual nem sempre acompanha esse avanço. Heisenberg alertava que, sem sabedoria, o conhecimento pode se tornar perigoso. Porque nos dá poder, sem necessariamente nos dar discernimento. Essa é uma mensagem extremamente atual. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas ainda lutamos para lidar com medo, ego, polarização e violência. Isso mostra que o verdadeiro desafio da humanidade não é apenas científico. É consciencial. É aprender a usar o conhecimento com responsabilidade, empatia e visão de longo prazo. Heisenberg, ao reconhecer os limites do conhecimento, estava apontando para algo muito profundo. A sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos tudo. E que talvez nunca saberemos tudo. Esse reconhecimento não é derrota. É libertação. Porque nos tira da necessidade de controle absoluto e nos coloca em uma relação mais viva e humilde com a existência. No caminho da elevação da consciência, isso é essencial. Quanto mais a consciência amadurece, mais ela percebe que o mistério não é algo a ser eliminado, mas algo a ser respeitado e integrado. A vida não é um problema a ser resolvido completamente. É um processo a ser vivido conscientemente. E justamente nesse sentido, convido você a se inscrever agora em nosso canal Elevação da Consciência e seguir conosco, elevar sua vibração e enxergar a vida com mais propósito, profundidade e consciência. Heisenberg, portanto, não é apenas um cientista que formulou um princípio matemático. Ele é um pensador que ajudou a humanidade a perceber que o conhecimento tem limites, a razão tem fronteiras e, além dessas fronteiras, começa o território do mistério, da consciência e da espiritualidade. E esse território não é inferior à ciência. Ele é complementar. Assim como Bohr dizia que os opostos são complementares, Heisenberg mostra que razão e mistério também são. Ambos fazem parte da experiência humana. E ambos são necessários para uma compreensão mais completa da realidade. Talvez a mensagem mais profunda de Heisenberg para a humanidade não seja apenas científica. Ela é existencial. Ele nos mostra que não podemos conhecer tudo, não podemos prever tudo, não podemos controlar tudo. E isso não é um defeito do universo. É uma característica essencial da realidade. Agora, quando a consciência não aceita isso, o que acontece? Surge ansiedade. Surge necessidade de controle. Surge medo constante do futuro. A mente passa a viver em estado de alerta permanente, tentando antecipar todos os cenários, evitar todos os riscos, eliminar toda incerteza. Mas isso é impossível. E viver tentando fazer isso é extremamente desgastante. O princípio da incerteza, quando compreendida em nível humano, nos convida a algo muito profundo, aceitar que a vida é, por natureza, parcialmente imprevisível. E que tentar eliminar isso gera sofrimento desnecessário. Quando aceitamos a incerteza, algo muda internamente. O sistema nervoso começa a relaxar. A mente deixa de lutar contra a realidade. E surge um estado maior de presença. Em vez de viver projetado no futuro, tentando garantir segurança total, a consciência começa a se enraizar mais no agora. Isso não significa irresponsabilidade. Significa reconhecer que fazemos o melhor possível, mas não controlamos todos os resultados.
Essa é uma forma muito mais madura de viver. Agora, essa aceitação também gera algo fundamental: confiança no processo da vida. Confiança não no sentido ingênuo de que tudo será sempre fácil, mas no sentido de que somos capazes de lidar com o que surgir. Que temos recursos internos para atravessar desafios. Que podemos aprender, ajustar, crescer. Essa confiança nasce quando paramos de exigir garantias absolutas da realidade. E passamos a desenvolver confiança em nossa própria capacidade de adaptação e consciência. Isso é um salto enorme na evolução da consciência. Porque desloca o foco do controle externo para o fortalecimento interno. Agora, outro aspecto essencial aqui é a humildade diante do desconhecido. Eisenberg nos mostra que nem mesmo a ciência, com toda a sua precisão, consegue eliminar totalmente o mistério. Sempre haverá zonas de desconhecimento. Sempre haverá perguntas sem resposta definitiva. Isso nos convida a abandonar a postura de arrogância intelectual e existencial e adotar uma postura de aprendiz diante da vida. Essa postura muda completamente nossa relação com o mundo. Em vez de lutar contra o que não entendemos, passamos a dialogar com o mistério. Em vez de exigir explicações imediatas para tudo, aprendemos a conviver com perguntas abertas. Isso gera uma consciência mais aberta, mais flexível e mais criativa. Porque quando não estamos presos a certezas rígidas, novas ideias podem surgir. Novas possibilidades podem ser consideradas. A criatividade nasce justamente nesse espaço de não saber, tanto na ciência quanto na vida. Grandes descobertas científicas surgiram quando alguém teve coragem de questionar o que parecia certo. Da mesma forma, grandes transformações pessoais surgem quando alguém tem coragem de abandonar padrões antigos e entrar no desconhecido. Mudar de profissão. Mudar de cidade. Mudar de forma de se relacionar. Mudar de visão de si mesmo. Tudo isso exige atravessar períodos de incerteza. E é exatamente nesses períodos que a consciência mais se expande. O mistério, então, deixa de ser ameaça. Ele se torna campo fértil de transformação. Agora, vamos trazer isso para a espiritualidade de forma direta. Praticamente todas as tradições espirituais profundas ensinam que o ego busca controle, mas a sabedoria nasce da entrega consciente. Entrega não no sentido de passividade, mas no sentido de cooperação com os processos da vida. É fazer a sua parte e, ao mesmo tempo, aceitar que o resultado final não depende apenas de você. Isso gera um estado interno muito mais saudável. Menos rigidez. Menos ansiedade. Mais serenidade. Mais clareza. A consciência passa a operar em um modo mais equilibrado, mais conectado e mais confiante. Eisenberg, portanto, nos convida a uma mudança radical de postura diante da existência, de uma tentativa de controle total, para uma relação de participação consciente com o fluxo da vida. Isso é, na prática, um caminho de despertar espiritual. Porque nos tira da ilusão de separação e domínio, e nos coloca em uma relação mais integrada com o todo. Agora, pense no impacto disso em nível coletivo. Uma sociedade obcecada por controle tende a gerar sistemas rígidos, polarização, medo constante, busca por segurança a qualquer custo. Uma sociedade que aceita a incerteza com maturidade tende a gerar mais diálogo, mais adaptação, mais inovação, mais abertura a soluções criativas. Ou seja, a forma como lidamos com a incerteza molda não só a nossa vida pessoal, mas também a estrutura das sociedades. Eisenberg, ao revelar o limite do conhecimento, nos oferece uma escolha: ou usamos esse limite para gerar medo, ou usamos esse limite para desenvolver sabedoria. O medo busca controle. A sabedoria busca presença. O medo tenta congelar a realidade. A sabedoria aprende a dançar com ela. No caminho da elevação da consciência, essa é uma virada essencial. Perceber que não controlar tudo é parte do despertar. Porque quando soltamos a ilusão de controle absoluto, abrimos espaço para algo muito mais profundo: confiança, intuição, criatividade e uma relação mais viva com o mistério da existência.
Heisenberg nos ensina que o universo não é um sistema fechado e completamente previsível. Ele é um processo em constante atualização. E nós somos parte ativa desse processo. Aceitar isso nos torna mais humanos, mais conscientes e mais alinhados com a própria natureza da vida. E talvez esse seja o maior presente que a física quântica oferece à espiritualidade, a permissão para viver sem certezas absolutas, mas com presença, responsabilidade e confiança no fluxo da existência. Talvez o maior aprendizado que a física quântica nos oferece não seja apenas sobre partículas, mas sobre a própria vida. Nem tudo pode ser controlado, nem tudo pode ser previsto. Isso não é uma falha do universo, é parte do seu equilíbrio. Quando aceitamos a incerteza, abrimos espaço para confiança, presença e transformação interior. E isso, por si só, já é um grande passo na elevação da consciência. Aqui no canal Elevação da Consciência, unimos ciência, espiritualidade, cosmologia e autoconhecimento para compreender não apenas como o universo funciona, mas como podemos viver de forma mais consciente dentro dele. Se esse conteúdo ressoa com você, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam despertar para uma nova forma de ver a realidade. E se você deseja levar essa expansão de consciência para o seu dia a dia, conheça o e-book 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença, um guia simples e acessível para reduzir a ansiedade, desenvolver presença, fortalecer o equilíbrio emocional e ampliar a consciência de forma natural. O link está na descrição do vídeo. No próximo episódio da nossa série, Os 12 Cientistas que Mudaram o Mundo, vamos mergulhar na visão de Erwin Schrödinger, o cientista que mostrou que a realidade pode existir em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, e como isso muda completamente nossa compreensão sobre identidade, consciência e o próprio sentido de existência. Gratidão por caminhar conosco nessa jornada de expansão da consciência. Até o próximo episódio.